Antes de continuarmos, se você sentir que este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que o que você está assistindo é valioso e pode compartilhar com mais pessoas. Se ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se para receber novas orações e mensagens poderosas diretamente no seu celular. Isso ajuda a espalhar essa luz e sabedoria para ainda mais corações. Imagine por um instante estar envolto por uma proteção tão profunda, tão completa, que nenhum mal poderia se aproximar de você. Imagine sentir uma paz que não depende de circunstâncias externas, uma tranquilidade que atravessa o coração e se espalha por todo o seu ser. É exatamente isso que o Salmo 91 nos revela, uma verdade que muitos conhecem de ouvido, mas poucos experimentam em sua plenitude. Ele nos convida a caminhar sem medo, mesmo quando as sombras parecem mais densas, quando os ventos da vida sopram fortes e quando os desafios surgem sem aviso. Cada palavra desse salmo é uma promessa viva, um lembrete de que há um abrigo seguro, invisível aos olhos humanos, mas perceptível à alma que busca intimidade com Deus. Essa proteção não é apenas física, ela é espiritual, emocional e mental. É a certeza de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do cuidado do Criador. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos essa fortaleza invisível, entender como nos refugiar em meio ao caos, descobrir o poder libertador da confiança plena, mergulhar nas promessas que vencem o medo e, finalmente, contemplar a vitória que a fé verdadeira nos oferece. Permita-se abrir o coração, respirar fundo e sentir cada palavra como se fosse um abraço do próprio Deus, uma luz guiando seus passos, mesmo nas noites mais escuras. Prepare-se para transformar sua visão sobre proteção, confiança e fé. Cada frase que vamos compartilhar não é apenas informação. É convite à reflexão profunda, à transformação interna, ao reencontro com a paz que muitas vezes esquecemos que existe dentro de nós. À medida que avançamos, sinta-se acolhido, protegido e guiado, sabendo que o que você está prestes a absorver tem o potencial de mudar não apenas o seu dia, mas a sua vida inteira, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e capaz de tocar cada camada do nosso ser. Permita que o coração sintonize com essa frequência. Permita que a alma reconheça que o abrigo sempre esteve ao seu alcance e que, ao caminhar com fé, cada medo se dissolve e cada passo se torna mais firme, mais seguro, mais pleno. Essa é a promessa do Salmo 91. Caminhar sem medo, viver protegido, respirar a confiança que só Deus pode oferecer. Quando pensamos em proteção, nossa mente naturalmente imagina muros, portas trancadas, cercas e alarmes. Mas a verdadeira proteção não é visível aos olhos humanos. Ela existe em uma dimensão que apenas a fé consegue perceber. O Salmo 91 nos apresenta exatamente isso. Uma fortaleza invisível, construída não por mãos humanas, mas pela presença constante de Deus ao nosso lado. Não é algo que se mede ou se toca, mas algo que se sente profundamente, como um escudo espiritual que envolve cada aspecto de nossa vida. Imagine estar caminhando por um vale escuro, onde cada sombra parece uma ameaça, mas ao seu redor há uma luz invisível que dissipa o medo e transforma a percepção do perigo. Essa é a essência da fortaleza que Deus oferece.
Ela não depende das circunstâncias externas, nem das pessoas ao nosso redor. Ela existe porque a própria presença de Deus se torna nosso abrigo, nossa segurança inabalável. Cada palavra do Salmo 91 funciona como um alicerce dessa proteção, lembrando-nos de que confiar no Senhor é estar dentro de um espaço onde nenhum mal pode nos tocar. A fortaleza invisível não significa ausência de dificuldades ou desafios, mas a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, não seremos destruídos, que cada passo que damos é guiado e sustentado por uma força maior. É como caminhar sobre águas turbulentas e sentir, sob seus pés, a firmeza de um terreno sólido, seguro e inviolável. Essa fortaleza se manifesta na calma que sentimos diante de crises, na coragem que surge quando enfrentamos perigos e na clareza para tomar decisões mesmo quando tudo parece confuso. Ela nos transforma de dentro para fora, porque perceber a proteção divina muda a forma como olhamos para o mundo. Passamos a enxergar oportunidades em desafios, a encontrar esperança onde antes havia desespero e a sentir uma paz que não se explica, mas que se experimenta. A fortaleza invisível também nos convida à intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais sentimos o escudo de sua presença envolvendo cada parte de nossa vida. É um lembrete de que não estamos sozinhos, de que não precisamos carregar todos os fardos com nossas próprias forças e de que o cuidado do Criador nos alcança mesmo antes de percebermos que precisamos. Ao internalizar essa verdade, a vida diária começa a mudar. Decisões se tornam mais serenas, relacionamentos mais compassivos e o medo perde espaço para a confiança. Cada desafio que surge é visto não como ameaça, mas como oportunidade de experimentar a segurança da fortaleza divina, de fortalecer a fé e de reconhecer que o impossível para o homem é possível para Deus. Caminhar sob essa proteção invisível é compreender que a fé não é passiva, ela é ativa, presente em cada pensamento, ação e escolha. E quando sentimos essa presença ao nosso lado, cada dia se torna um convite para viver sem medo. Cada passo, uma oportunidade de experimentar a paz que transcende toda lógica humana. É nesse contexto que o Salmo 91 nos convida a reconhecer que a verdadeira segurança não está em estratégias, em planejamento ou em pessoas, mas em confiar plenamente naquele que promete jamais nos abandonar. A fortaleza invisível não é apenas proteção, é transformação, é luz, é paz, é vida que se expande para além do que podemos imaginar. Permita que essa percepção entre em seu coração, que cada palavra ressoe como uma âncora, lembrando que mesmo em meio às sombras, você nunca caminha sozinho e que a presença de Deus é o refúgio mais seguro que alguém pode encontrar. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece um mar revolto, cheio de incertezas, perigos invisíveis e desafios inesperados. Em meio a essa tempestade, o Salmo 91 nos convida a encontrar um refúgio que não depende de circunstâncias externas, mas que se estabelece no íntimo de nosso ser, na conexão direta com Deus. Esse refúgio é uma paz que não se explica, uma calma que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar, uma força silenciosa que nos sustenta quando sentimos que não há saída. Quando meditamos sobre o Salmo 91, percebemos que esse abrigo não é apenas um conceito espiritual abstrato, ele é uma realidade prática, vivida por aqueles que escolhem confiar e permanecer firmes, mesmo quando o caos parece dominar. É um convite a desacelerar o coração,
Respirar profundamente e perceber que, por mais que os ventos da vida soprem contra nós, há um lugar seguro dentro de nós, onde a presença de Deus é constante e inabalável. Esse refúgio nos permite enfrentar situações aparentemente impossíveis com serenidade, porque entendemos que não estamos sozinhos. Ele nos ensina que a verdadeira proteção não elimina os problemas, mas transforma a nossa forma de enxergá-los e enfrentá-los. Ao nos refugiarmos em Deus, aprendemos a discernir o que merece nossa atenção e o que deve ser entregue à sua providência. É nesse espaço de entrega e confiança que a alma encontra descanso e clareza. Quando todos ao redor parecem desesperados, podemos permanecer tranquilos, sabendo que há um plano maior em ação, que cada desafio tem um propósito e que, mesmo no caos, somos sustentados. O refúgio no meio do caos também é um convite à contemplação. Perceber que a vida não precisa ser controlada em todos os detalhes, que a ansiedade que nos consome é aliviada quando confiamos na proteção divina e que, mesmo sem entender o caminho, podemos caminhar com segurança porque Deus caminha conosco. Esse abrigo nos transforma, porque nos ensina a depender menos das estratégias humanas e mais da força divina, a buscar menos soluções imediatas e mais sabedoria eterna. Cada vez que respiramos nesse refúgio, sentimos uma renovação interna, uma leveza que nos permite agir com amor, paciência e discernimento. É como estar no centro de uma tempestade, mas de repente perceber que há uma esfera de silêncio, calor e segurança envolvendo nosso coração, permitindo que vejamos com clareza o que antes parecia impossível de enfrentar. E essa experiência se torna contagiante. Quem encontra o refúgio de Deus começa a irradiar calma e confiança, tornando-se um ponto de luz em meio ao caos, inspirando outros a também buscarem essa proteção e paz. Ao internalizar esse refúgio, entendemos que não se trata de evitar problemas, mas de caminhar com fé e coragem mesmo diante deles. O Salmo 91 nos lembra que cada ameaça, cada dificuldade, cada noite escura pode ser enfrentada sem medo quando nos refugiamos na presença divina, porque esse abrigo é eterno, impenetrável e pessoal. Ele não depende de nada além da nossa decisão de confiar. É uma experiência de intimidade com Deus, um convite para descansar na segurança de quem nos ama sem medida, para sentir que cada passo que damos é acompanhado, cada respiração protegida, cada escolha guiada pela luz que nunca se apaga. Esse refúgio no meio do caos não é apenas proteção, é transformação, é consciência, é conexão profunda com a fonte de toda vida e paz, permitindo que mesmo nas circunstâncias mais turbulentas, nossa alma permaneça firme, serena e iluminada. A confiança plena em Deus é muito mais do que acreditar em suas promessas. Ela é uma força transformadora que liberta o coração de medos, ansiedades e limitações que nos aprisionam. O Salmo 91 nos convida a experimentar essa confiança como um poder ativo, capaz de transformar nossa percepção do mundo e nossa relação com a vida. Quando confiamos verdadeiramente, não estamos apenas aceitando que tudo dará certo, mas nos entregando completamente ao cuidado do Criador, sabendo que Ele vê o que nós não conseguimos enxergar, que Ele conhece os caminhos que precisamos trilhar e que nenhuma circunstância poderá nos separar de sua proteção.
Essa confiança é libertadora, porque nos ensina que não precisamos carregar sozinhos o peso do amanhã, que não somos responsáveis por controlar tudo e todos, e que nossa segurança não depende de pessoas, bens ou planos, mas da presença constante de Deus ao nosso lado. É uma entrega que nos desafia a soltar o controle e, ao mesmo tempo, nos dá coragem para enfrentar qualquer situação, porque sabemos que estamos amparados por uma força que transcende nosso entendimento. O poder dessa confiança também se manifesta na serenidade diante das provações. Quando a vida parece cheia de incertezas, essa fé profunda nos permite manter a calma, discernir o que realmente importa e agir com clareza e sabedoria, sem sermos arrastados pelo medo ou pelo desespero. É um convite para abandonar a ansiedade que corrói o coração e, em seu lugar, cultivar uma esperança viva. Um senso de segurança que não se abala mesmo quando os ventos sopram contrários. Confiar plenamente em Deus nos liberta porque nos faz perceber que muitas das ameaças que imaginamos existem apenas em nossa mente, enquanto a proteção divina é real, constante e presente. Cada vez que entregamos nossas preocupações a Ele, sentimos um alívio profundo, uma leveza que nos permite respirar, refletir e agir de forma mais consciente, alinhada com a verdade que sustenta todas as coisas. Essa confiança ativa também nos ensina paciência e perseverança, porque compreendemos que nem tudo acontece no nosso tempo, mas tudo ocorre sob a direção e cuidado de Deus, que nunca falha. É nesse estado de entrega e fé que o coração encontra liberdade. Liberdade de medo, de ansiedade, de dúvida e de insegurança. E à medida que essa confiança se fortalece, percebemos que nos tornamos instrumentos de paz e esperança para os outros, irradiando segurança e tranquilidade, mesmo em meio ao caos. O Salmo 91 nos mostra que a confiança não é passiva. Ela exige ação da nossa parte, não no sentido de controlar, mas no sentido de se entregar e permanecer firme. Ela nos ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de permanecer íntegros, fortes e serenos em qualquer circunstância, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. Ao internalizar essa confiança, o coração se transforma, o espírito se eleva e cada desafio se torna oportunidade de vivenciar a proteção divina de forma concreta. Essa liberdade, que nasce da confiança plena, nos dá forças para caminhar sem medo, para amar sem reservas e para viver com propósito, porque quando estamos seguros na presença de Deus, nenhuma adversidade pode nos atingir profundamente. Assim, a confiança que liberta não é apenas um conceito, é uma experiência viva, diária, que muda a maneira como respiramos, sentimos e nos relacionamos com o mundo, mostrando que a verdadeira segurança e liberdade só existem quando nos rendemos ao poder do Criador e permitimos que Ele guie cada passo do nosso caminho. O Salmo 91 está repleto de promessas que vão muito além de simples palavras. Elas carregam uma força capaz de transformar o coração humano, dissipar o medo e inspirar coragem, mesmo diante das situações mais desafiadoras. Essas promessas não são condicionais à nossa força ou merecimento. Elas surgem do amor incondicional de Deus, da sua fidelidade eterna e da certeza de que Ele protege aqueles que nele confiam. Cada frase do Salmo é um lembrete de que há segurança, refúgio e proteção para quem decide colocar sua vida nas mãos do Criador. Quando internalizamos essas promessas, sentimos que o medo perde seu domínio sobre nós,
que a ansiedade que corrói o espírito se acalma e que a confiança floresce de maneira natural e poderosa. Elas nos ensinam que não precisamos lutar sozinhos, nem depender de nossa própria capacidade para enfrentar os perigos, porque há um escudo invisível nos envolvendo, um cuidado constante que nos mantém firmes, mesmo quando o mundo parece instável. As promessas do Salmo 91 transcendem o medo porque nos conectam com uma realidade maior do que nós mesmos, mostrando que cada ameaça ou dificuldade que imaginamos tem limites, mas a proteção de Deus é infinita. Elas nos encorajam a viver sem receios paralisantes, a avançar mesmo quando não vemos o caminho completo e a acreditar que cada passo guiado pela fé é seguro. Ao meditarmos nessas promessas, percebemos que elas não se limitam ao âmbito físico. Elas também abrangem o emocional e espiritual, restaurando a mente, acalmando o coração e fortalecendo a alma. Isso nos permite enfrentar doenças, crises financeiras, conflitos e perdas com serenidade, porque compreendemos que nada acontece fora do conhecimento de Deus e que Ele é capaz de transformar cada situação em aprendizado, crescimento e vitória. Além disso, essas promessas funcionam como âncoras espirituais. Quando nos sentimos desamparados ou tentados a ceder ao desespero, lembrar das palavras do Salmo 91 nos dá segurança, nos reorienta e nos reconecta com a fé viva, ativa e libertadora. Elas nos ensinam que a proteção divina não é abstrata, mas real, presente e eficaz, capaz de impedir que o mal alcance nosso espírito e de direcionar nossa vida conforme o propósito de Deus. A profundidade dessas promessas nos desafia a abandonar a autoproteção baseada em medo e controle, para abraçar uma entrega completa à vontade divina, confiando que cada detalhe está sob seu cuidado. E ao fazermos isso, sentimos a coragem brotar de dentro, uma coragem que não depende de condições externas, que não se abala diante das dificuldades e que nos permite agir com sabedoria, amor e discernimento em todas as situações. Cada promessa do Salmo 91 é uma lembrança de que a fé verdadeira não é passiva, ela é dinâmica, poderosa e transformadora, capaz de modificar nossa percepção da realidade, dissolver ansiedades e nos guiar para um estado de paz que o mundo não pode oferecer. Quando internalizamos essas promessas, nossa vida se torna mais clara, mais segura e mais significativa, porque sabemos que estamos protegidos por um amor que não falha, guiados por um Criador que cumpre suas palavras. Assim, o medo deixa de ser um obstáculo e se torna um convite para vivenciar a confiança e a paz que somente Deus pode oferecer, lembrando-nos constantemente de que a proteção divina não é apenas promessa, mas experiência real, diária e transformadora. Finalmente, chegamos ao momento de contemplar a plenitude do Salmo 91, onde cada ensinamento se une para revelar a vitória que a fé verdadeira proporciona. Esta vitória não é apenas sobre circunstâncias externas ou problemas que surgem na vida. Ela é uma vitória interna, profunda, que transforma a mente, o coração e o espírito, mostrando que a proteção divina não é teoria, mas experiência concreta e palpável para aqueles que confiam no Senhor. Caminhar sob essa proteção significa reconhecer que, embora possamos enfrentar perigos, doenças, perdas ou desafios aparentemente intransponíveis, nada é capaz de separar quem confia de Deus da paz que Ele oferece. A fé que protege nos ensina a permanecer firmes, não como quem ignora as dificuldades, mas como alguém que compreende que cada situação
está sob o controle de um Criador amoroso, que conhece nossos medos, nossas limitações e nossas necessidades mais profundas. Essa vitória se manifesta na coragem de seguir adiante, mesmo quando tudo ao redor parece instável, na serenidade de escolher a confiança sobre o pânico e na clareza de enxergar soluções que antes passavam despercebidas por aqueles que vivem com o coração inquieto. A fé que protege é ativa, não passiva. Ela nos convida a viver em sintonia com Deus, a buscar intimidade com Ele diariamente e a permitir que cada decisão, cada pensamento e cada ação seja guiada por sua presença constante. Quando internalizamos essa verdade, sentimos a liberdade de viver sem medo, porque compreendemos que a proteção divina não falha, não vacila e não depende de nossa força ou habilidade. Cada passo se torna seguro, cada escolha se torna iluminada e cada desafio é transformado em oportunidade de crescimento e fortalecimento espiritual. A vitória da fé que protege também nos ensina compaixão, paciência e resiliência. À medida que experimentamos essa proteção, passamos a irradiar confiança e esperança para os que estão ao nosso redor, tornando-nos canais vivos da paz e da segurança que Deus nos oferece. Essa vitória não se limita ao presente, ela projeta luz sobre o futuro, garantindo que mesmo nos momentos mais incertos, o coração possa permanecer firme, tranquilo e fortalecido, sabendo que nenhuma sombra pode apagar a presença divina em nossas vidas. Finalmente, essa vitória nos lembra que o Salmo 91 não é apenas um texto antigo, mas uma experiência viva, um guia para a vida moderna, uma bússola para navegar pelos medos, ansiedades e desafios diários. Ele nos chama a abraçar a proteção, a confiar plenamente, a descansar no refúgio de Deus e a permitir que a fé transforme cada medo em coragem, cada dúvida em certeza e cada dificuldade em testemunho de sua presença fiel. Quando vivemos essa vitória, percebemos que a verdadeira segurança não é ausência de perigo, mas a certeza de que estamos amparados pelo Criador em todos os momentos. Essa é a essência do Salmo 91, uma vida de paz, força e confiança, onde a fé se torna escudo, a oração se torna abrigo e a presença de Deus se torna a vitória definitiva sobre o medo, garantindo que mesmo em meio às tempestades, possamos caminhar com o coração sereno, sabendo que estamos protegidos, guiados e profundamente amados.